Ué, consagra! Hoje eu vim contar pra você quem é Son Heung-min, um dos grandes ídolos aí atualmente da Coreia, né? O maior jogador asiático dos últimos tempos e que teve aí o seu nome como o número 1 mais pesquisado e com a maior reputação de brand da Coreia no mês de maio. Eu não sei vocês, mas eu amo futebol, tanto que aqui nesse canal, se você for aí pra trás, temos várias indicações de fanfics de futebol, porque eu sempre fui muito apaixonada por esse mundo. Antigamente eu assistia jogos demais, assim, tava sempre lá sofrendo pelo Botafogo. Putifire, Champion, Silsiwan, 1907. E ultimamente eu fiquei assim, obcecada por Son Heung-min, que é um jogador coreano que joga no Tottenham, um time inglês. Aí meu Chelsea que me perdoe, viu? Mas eu tô muito simpatizada pelo Tottenham por causa do Son. E o Son, ele é um tipo de pessoa que é unanimidade. Todo mundo que conhece, que pesquisa sobre o cara, acaba virando fã. E se você é um fã antenado aí de K-pop, de K-dramas, das celebridades coreanas, você sabe que as próprias celebridades coreanas são muito fãs do Son Heung-min. 축구를 좋아하시는 팬분들이 많더라고요. 제가 자랑스럽게 딱 가슴 딱 치면서 사우스 코리아 페이머스 사커 플레이어 손흥민 아냐고 그랬더니 다 안 돼요. 끝! 에이티즈 화이팅! 에이티니 화이팅! 토트넘. Ele é um jogador, assim, que tá elevando, né? Levando o nome do futebol da Coreia pra fora, né? Mundialmente falando. Ô, homem, chegou. Pode já botar na Copa. Pode botar pra jogar. Pô, momentaço. Maneiro demais, tá? Pô, tá maluco. Pô, caralho, meu som. Caralho, mané. Pô, que maluco fofo, cara. Bom, vamos começar pelo básico, né? O nome dele é Son Heung-min. Lá na Inglaterra ele é conhecido como Sonny. Geralmente eles adotam um nome ocidental, mas o Sonny só realmente fez aí essa brincadeirinha com o sobrenome dele. E ele nasceu no dia 8 de julho de 1992. Ele conta que começou a jogar bola com 9 anos de idade. Mas desde pequenininho a bola sempre foi o brinquedo dele preferido. Ele sempre teve com a bola por perto. E ele é filho de um ex-jogador e irmão também de um ex-jogador. O pai dele é um cara muito, como é que eu posso falar? É um cara muito exigente e foi ele que treinou por muitos anos o Son e o irmão. 18 아들보다 펄펄 나는 아버지. 어떤 각도에서든 볼을 받을 수 있도록 반복해서 연습을 합니다. 프로 데뷔 후에도 단 하루도 빼먹지 않은 기본 훈련입니다. Principalmente quando o Son, aos 9 anos de idade, falou pra ele que queria ser jogador de futebol. E ele falou assim, mas você tem certeza? E o Son falou, sim, essa é a única certeza que eu tenho na minha vida. E o Son conta que desde criança ele sempre quis só jogar futebol em vez de estudar, que ele não gostava muito de estudar. E o pai dele conta que quando ele era criança, ele só não jogava futebol enquanto ele tava comendo e dormindo, que de resto ele tava sempre com uma bola no pé. Então, ou seja, o cara nasceu assim, predestinado pra jogar, não é mesmo? Como eu falei, o irmão do Son, mais velho, também foi jogador de futebol, mas ele, assim como seu pai, os dois acabaram sua carreira muito cedo por conta de uma lesão muito séria. E o Son morou na Coreia até os 16 anos de idade, quando ele participou de um intercâmbio. Sua família não tinha muitos recursos financeiros, né? Então ele contou com um intercâmbio proposto pela Associação de Futebol Coreano, onde eles mandam meninos jogadores, né, ali nessa faixa etária de 16 anos, para a Coreia, para a Europa e para a América do Sul para poder jogar futebol profissionalmente. O Son, ele conta que quando os olheiros alemães foram, né, selecionar 6 jogadores para irem para a Alemanha, ele estava muito confiante porque ele era muito bom treinando, afinal ele tinha uma rotina muito exaustiva com o pai dele, né? O pai dele até comenta
no documentário que tem sobre ele, que chama Sensational. Calma, que tem que dar um nome completo, senão você não acha. O nome do documentário é Sensational: The Making of Son Heung-min. O pai dele fala nesse documentário que, na verdade, as pessoas achavam até que ele era o padrasto de tão firme e exigente ele era com o Son. Então, e o Son conta que quando ele era mais novo, uma vez ele lembra ele falando pro irmão dele que o pai dele tava fazendo uma demonstração e ele errou. E aí ele vira pro irmão e fala assim: nossa, o papai é muito sortudo, né? Porque quando ele erra, ele não toma esporro. Ou seja, o cara é muito firmeza. Até hoje em dia, assim, o Son, ele é um filho que escuta muito o pai. E aí, com 16 anos, ele falou que ele tinha muita confiança e os olheiros da Alemanha realmente acabaram selecionando ele. Ele falou que até que na hora ali que eles estavam fazendo, botaram ele pra jogar em várias posições e ele tava assim, tipo, porque estão tentando fazer eu jogar em várias posições, mas depois ele entendeu que foi pra ver a versatilidade dele. E aí, com 16 anos de idade, o Son foi morar em Hamburgo, essa cidade maravilhosa, que inclusive temos vlog lá, vou deixar linkado aqui no card, se você quiser ver como que é a cidade que o Son morou, assim que chegou na Europa. Foi morar em Hamburgo, jogando no time de base do Hamburgo SV, e lá ele conta que aprendeu a falar alemão vendo dos mesmos criadores de Namjoon, aprendendo inglês assistindo Friends. Temos Son aprendendo a falar alemão vendo Bob Esponja. E ele contou que, tipo, ele sempre que ele chega num país novo, ele faz questão de aprender a língua, porque é o mínimo que ele pode mostrar de respeito pro país, né, que ele tá lá morando, né. E aí ele jogou até 2010 pelo Hamburgo SV na base. Quando ele fez 18 anos, em 2010, ele conseguiu finalmente o seu contrato profissional, que era o seu grande objetivo. Quando ele foi para a Alemanha, ele tinha muito em mente que ele tinha esse objetivo de se tornar profissional, até para conseguir poder pagar ali todo o investimento que os pais deles fizeram com ele. E aí, no seu primeiro jogo profissional com o Hamburgo, assim que ele entrou no meio do jogo, depois de 5 minutos ele fez o seu primeiro gol, marcando aí a sua estreia. Porém, nem tudo foram flores nesse jogo, porque ele acabou sofrendo uma lesão. E aí ele acabou ficando 3 meses sem jogar, mas depois disso ele voltou e fez uma história linda no futebol alemão. Ele jogou no Hamburger até 2013. Em 2013 ele passou para o Bayer Leverkusen. Esse eu tive que colar, gente, não tem como lembrar esse nome na memória, né? Já não era boa, pós-Covid, então tristeza. E aí lá no Leverkusen ele jogou até 2015, sendo um dos jogadores, dos maiores artilheiros aí da liga enquanto ele jogou. Todo time que ele passa, ele acaba virando ali o artilheiro, porque o Son, ele é muito, muito, muito competente, assim, como artilheiro, tanto que ganhou, né, a sua chuteira de ouro do ano de 2022, né, ali na Premier League. E aí em 2015 ele foi vendido para o Tottenham. E ele teve a sua transferência por 65 milhões de euros, conseguindo superar aí a marca do futebolista japonês, o Hidetoshi Nakata. E hoje em dia o Son é assim o maior nome de jogador asiático, né? Então, para mostrar aí a sua grande competência, foi o maior artilheiro de 2022 da Premier League, que é a liga inglesa. É o capitão da seleção coreana. E se você chegou aqui nesse canal por causa do Son, não deixa de se inscrever, comentar, compartilhar e me contar qual é o seu gol preferido do Son. E pra você que gosta de K-drama e K-pop e tá se inteirando do Son por causa desse vídeo, me conta qual foi a curiosidade que vocês mais curtiram até agora. O Son, ele é um homem coreano, né? De 1992 e já deveria ter se alistado. E você fala, e aí, Carol, quando vai ser o alistamento desse ano? Ele está isento, meus amores. A verdade é que
a lei coreana tem algumas brechas para quando você contribui de uma forma muito significativa para a Coreia. E no caso do Son, ele conseguiu essa isenção quando ele ganhou os Jogos Asiáticos, uma medalha de ouro para a Coreia. E quem viveu sabe, viu? Porque eu lembro, isso foi em 2018. Eu ainda não era, tipo assim... Eu não ligava nada, assim, por Son. E fiquei lá vendo o perrengue dele pra conseguir essa medalha. E aí ele acabou sendo dispensado. Mas no ano de 2020, quando veio a pandemia, né, de Covid-19, ele fez questão de fazer pelo menos o treinamento básico. E ele como eu falei, é um ícone muito grande para os asiáticos e para as crianças. Ele é um cara que gosta muito de crianças. Você sempre consegue ver ele passando mal assim com as crianças, mas as crianças também são muito fãs do Son. Who's your favorite player, young man? Son, Why is that? because he's from South Korea and I am. Hi. Ho, ho, ho! So, who are your favorite players? I like Son and Harry. And what about you? Son and Lily. Some of you going, That was you. My sister, my mum really like you. Oh yeah. It's good. Okay, Sonny. Finley. Who is your favorite player? Son. 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 What is your favorite goal of his? The one against Burnley. 우와. Hello, how are you? I think someone's in shock. Sonny's like the biggest idol. O Son disse numa entrevista pra Elle Coreia que se ele pudesse escolher um jogador de futebol pra conversar, seria o Reinaldo. Reinaldo. Quem é Reinaldo, gente? O Ronaldo Fenômeno, nosso querido Fenômeno, né? Que agora tá aí, né, como CEO do Cruzeiro. O Ronaldo Fenômeno, ele disse que é um cara que ele tem muita curiosidade pra conversar, que é um ícone pra ele, né, no quesito do futebol, e que uma vez ele teve uma oportunidade de poder passar por ele, mas que foi muito rápido e que ele gostaria de sentar e conversar. Quem nunca, né, gente, gostaria de tomar um café? Me conta aí, qual é a celebridade que você gostaria de tomar um café com ela? Eu tenho muitas, inclusive o Son seria uma delas. O Son, ele também é amigo do Park São João, gente, de Park Seo-joon. Park Seo-joon, inclusive, tem no documentário, no Sensational, ele indo ver o Sony, né, o jogo do Sony, e depois os dois indo conversar. E ele falou que salvou o nome do Sony no celular dele como Sunshine. É sobre isso. E apesar do Son falar que ele só vai casar depois, isso também é algo que o pai dele botou muito na cabeça dele, que atualmente a prioridade dele tem que ser o futebol, que ele só pode casar depois que ele se aposentar, porque depois que você tem uma família, a família acaba virando prioridade. E atualmente a grande prioridade da vida dele é o futebol, então ele só vai se casar depois que ele aposentar aí do esporte. Porém, isso não quer dizer, contudo, todavia, que ele nunca namorou, gente. O Son já teve 2 namoros públicos aí pra mídia, né? Recentemente, em 2021, teve aí boatos de que tava dando uns beijos na boca de Jisoo do Blackpink, mas não foi nada confirmado. Mas teve 2 namoros aí confirmados na mídia coreana, com 2 idols que também atuaram em doramas. Quem são elas? Uma é a Yoo So-young, ex-integrante do After School, que fez a Pandu Orisu e High Society. E a outra é a Bam Mina, do ex-Girl Day, né? E ela fez Absolute Boyfriend e Snowball. Absolute Boyfriend, gente, inclusive é um dorama maravilhoso, super fofinho. É aquelas comédias românticas super gostosinhas de assistir, super recomendo. E o Son, ele é assim, como eu disse, ele é uma celebridade assim muito grande lá na Coreia. Ele estampa diversos tipos de publicidade que você imaginar. E quem surfa muito aí, que aproveita muito dessa fama dele, é o próprio Tottenham. 갑니다. Well done, Stevie. It's gonna be so difficult, 뭐 보고 싶어요? 뭐 보고 싶어? 보고
Stevie, thank you, trying hard, eh? A equipe inglesa ela tem 4 torcidas oficiais lá na Coreia e 9 parceiros de fornecimentos de produtos licenciados. E além disso, eles são os únicos que têm autorização para ter o sinal passando aí os jogos na Coreia, dos times da Premier League, no caso, né? Não de time de futebol. E tem uma jornalista que deu uma entrevista até pro Globo Esporte que ela falou o seguinte: o Brasil tem muitos craques, nós temos um. Ele é bom dentro e fora do campo, é uma pessoa agradável, está sempre sorrindo e ama as crianças. Conta a Jung-song Park, né, jornalista do Sport Style Coreia. E o Son, como eu disse, gente, ele é muito, muito, muito amado. Ele tem até tipo aquelas threads. Me fale um jogador que todo mundo gosta. A primeira fotinho é dele. E atualmente ele tem a sua própria academia de futebol coreana na sua cidade natal, onde o seu pai e o seu irmão treinam jovens coreanos. Ou seja, além de ser um ídolo, ele ajuda também a juventude aí a praticar um esporte e, quem sabe, fabricar novos ídolos. Inclusive, recentemente, vocês puderam ver muito fotos e vídeos dele trocando camisa com o Neymar, com o Neymaru. E o Son é um cara muito simples e é muito legal, assim, de você conhecer. Você se encanta muito pela personalidade dele. Ele é um cara muito dedicado e tem um foco total, assim, no futebol. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Eu fiz com muito, muito, muito carinho, porque é uma pessoa que eu tô amando conhecer. Eu tô muito viciada, tô obcecada. Tô assistindo All or Nothing, o documentário sobre a temporada de 2020. Do Tottenham na Premier League. E se você curtiu esse tipo de conteúdo, me conta. Quem sabe eu não trago outras personalidades coreanas que não sejam atores e idols, né? E é isso, um grande beijo e até a próxima, pessoal!